stream is on. Então, tá bem. Hoje a gente vai falar do versículo 9, então, de Mateus, né, capítulo 11, que é mais ou menos como se fosse um fechamento de uma ideia inicial aqui do versículo. Eu vou ir passando e a gente vai verificando aqui. A gente começou no versículo 2, né? Então, o início da história, a gente já conversou, acho que foi no versículo 7, da questão de que o João, que enviou seus discípulos para verificar se aquele homem era Jesus mesmo, né? Eu tenho um microfone aberto. Então, os discípulos chegando até Jesus quis confirmar que era ele mesmo, não através das palavras, né? E sim através dos seus milagres, né? Dos seus feitos. E aí ele comenta que cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Então ele traz aqui os seus milagres para a comprovação de que ele era ele mesmo, né? Mas também, principalmente, eu vejo que para que os discípulos pudessem apurar a sua percepção e conseguirem desta maneira concluírem por si mesmo, né, o que estava acontecendo, que realmente era Jesus. No versículo 6, ele fala no bem-aventurados quem não se escandalizar em mim, né, quem não tiver Jesus como um problema, quem conseguir ser perseverante e manter a sua fé. E aí no versículo 7 a gente começa, né, inicia uma outra cena. Que assim que os discípulos retornaram, né, que eles saíram da presença de Jesus, é que fazendo essa leitura continuada, a gente se dá conta de que Jesus estava diante das turbas, né, diante da multidão. E aí ele começa a fazer o que o título refere, um testemunho, né, a respeito de João Batista. Ele vai de certa forma e de maneira muito elegante e delicada, como já era de se esperar, né, pela sua personalidade, Jesus vai chamando a atenção da multidão com relação ao seu comportamento instável, né, ao seu comportamento, por vezes, até leviano, diferente de João Batista, mas ele vai chamando essa atenção da multidão, não colocando o dedo na ferida, não trazendo os erros ou trazendo os comportamentos inadequados, e sim exaltando o comportamento do João Batista. Tá? Então a gente continua com isso efetivamente ali até o versículo 9, que é o de hoje, e o fechamento, a conclusão, é no versículo 10, que o Zé vai tratar na outra semana. Já dou spoiler que na semana que vem a gente deve continuar no versículo 9. Zé, tu tem mais uma semana de folga, porque hoje a gente vai analisar a palavra profeta, a gente vai retomar o que já foi visto no capítulo 10, versículo 41. Vou deixar uns temas de casa também da palavra profeta, para que a gente possa reforçar esse conhecimento de profeta, né, que já foi visto anteriormente, mas a gente sabe muito bem que se as palavras, se os pensamentos, os conceitos se repetem, é porque eles são muito importantes. Então a gente tem que retomar esse conteúdo, né, que a gente está vendo nos sábados. E aí na semana que vem a gente vai analisar a expressão mais que. Então, hoje a gente vai definir o que é o profeta, e na semana que vem a gente vai extrapolar esse perfil de profeta. Se alguém tiver alguma consideração, por favor, fique à vontade. Então, aqui a gente tem o versículo de hoje.
Mas então, saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. Então, hoje eu só sublinhei a palavrinha profeta, que é o que nós vamos tratar nesse dia. Então, aqui, mais ou menos o que eu falei, né? Do versículo 7 ao 9, a gente tem uma conexão de ideias. E nesse versículo, Jesus vai fazer um fechamento da fala diante da multidão, porque a partir desse versículo, a gente já não tem mais a ciência de que Jesus está diante das turbas, né? Nesses versículos, Jesus ele define a personalidade de João Batista e derruba algumas impressões que existiam no meio dos populares. Então, ele mostra as características do João Batista e homologando o seu comportamento e dizendo, testemunhando que este comportamento deve servir de referência para nós todos. Então, na verdade, o que Jesus espera? Jesus espera que cada um de nós estejamos atentos a essa personalidade, as características de João Batista, e que tome isso como exemplo, que tome isso como modelo, principalmente para enxergar que é possível que a gente se melhore moralmente, porque, na verdade, João Batista é um homem como nós, né? Então, ele, através do comportamento e das ações do João Batista, fica claro que nós, homens, também conseguimos, né, efetivar o melhoramento. Então, Jesus, ele vai esclarecer que a multidão, que João Batista, ele era justo, ele era coerente, ele era forte, porque a multidão, em geral, acreditava que João Batista era um tanto folclórico ou caricato devido à sua aparência. Lembram que a vestimenta dele era de pele de camelo com o cinto na cintura, que o Zé falou na semana passada, né? A aparência meio de mendigo, assim, a pregação, as falas dele, e também a questão dele ter vivido no deserto. E aí eu complemento, não simplesmente ter vivido no deserto, que foi o que nós tratamos, acho que foi no versículo 7, e sim ele ter vivido no deserto e não ter sido abatido pelo deserto, né? Não ter sido afetado pelos, entre aspas, males do deserto, e sim se adaptado às condições, né, que ele encontrava ali de introspecção, de prece e de conexão interior, né, dele encontrando a sua própria sombra. E na medida em que essa sombra, na medida em que a gente interioriza, essa sombra ela vai sendo dissipada, né, porque nós vamos nos conhecendo. Então era realmente essa questão do João Batista. Então ele não era como a multidão, né, ele não era um caniço que sacudia como um vento. Ele não era oscilante, não era superficial, ele não se entregava aos prazeres. Então, a multidão, ela é realmente o contrário disso, porque a multidão, ela vai ser balançada pelos problemas, mas também ela vai ser balançada pelos prazeres. Então, ela se desequilibra com o excesso e também com a falta. Se desequilibra com a abundância e também com a pobreza. E aí eu exemplifico a questão de que se a gente tem muito dinheiro, a gente acaba se entregando a coisas supérfluas. E não estou nem falando da questão de conforto, que a gente tenha que fazer voto de pobreza, mas às vezes a gente acaba, como sobra, acaba não analisando o que faz. Então, isso a gente sai de um equilíbrio. E quando falta, também sai de um equilíbrio, porque tem que, às vezes, bate um desespero, né? Então, um desespero, uma revolta. Então, quem não tiver uma base sólida nos preceitos cristãos, né? E que a gente tem essa ideia de que a vida é uma só e nós passamos por encarnações diferentes, esse desequilíbrio pode se instalar. E muitas vezes, até tendo essa noção, a gente acaba se perdendo, né? Então, é bastante importante notar que João Batista,
ele não tinha essa problemática do desequilíbrio, então ele não era um caniço que era balançado pelo vento. Então, João Batista era, na verdade, um humano equilibrado, né? E por isso que ele era usado como padrão de comportamento. Mais adiante, em outro versículo, Jesus vai dizer que João Batista era nascido de mulher, né? E seria o melhor deles. Então, de acordo com o versículo anterior, que fala que a multidão não foi ver um espírito de grande elevação, né? Na questão das vestimentas, que o Zé trouxe na semana passada, que a multidão ela não foi ver um espírito com perispírito etéreo, né? Pela sua elevação, pelo seu adiantamento moral, psíquico e emocional. As pessoas estavam indo à beira do Jordão para ver um humano mesmo que servia de mediador, né? Entre as palavras dos espíritos mais elevados, e ele trazia essas palavras para nós aqui na Terra, né? E para a multidão. Então, como uma brincadeira que a gente tem, a gente pode dizer assim que o João Batista não era nem esfera 12, né? E nem umbral menos 25. Ele estava ali no meio do caminho, mas com certeza muito melhor do que toda a população. E nesse versículo, então, Jesus ele está indagando a multidão sobre quem eles estavam indo ver na beira do Jordão. E aí ele finaliza dizendo que estão indo ver um profeta, mas além disso, eles estão vendo mais que um profeta. E aqui eu trago só essa passagenzinha que é dessa ideia, né, do testemunho de Jesus diante da multidão. Alguém quer fazer alguma consideração? Continuamos, então. Tá, então aqui a gente vai retomar a questão profeta, a palavra profeta, né? O que é um profeta? Profeta é uma pessoa, isso eu fui para o dicionário, é uma pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. É uma pessoa que supostamente prediz o futuro, um vidente, um adivinho. É um indivíduo que prevê acontecimentos futuros por dedução ou por intuição. Eu já vou adiantar alguma coisa aqui, porque como nós já tratamos dessa parte da profecia de profetas no capítulo 10, versículo 41, a partir desse sábado do capítulo 10, 41, foi feito um estudo na segunda-feira sobre revelação. Mais adiante a gente vai falar em revelação, tá? Intuição e inspiração. Então, quem quiser relembrar, quem quiser conhecer, quem quiser aprender alguma coisa a mais, eu sugiro que procure no nosso canal do YouTube. Até posso pedir para o Marco dar uma olhadinha aqui qual é o capítulo e ele qual é o vídeo, e ele pode colar o link aqui no nosso chat, porque... O Jairo levantou a mão, Cris. Só vou concluir e já passo para ele. Porque é bastante interessante a questão da revelação, o porquê que acontece a revelação e quando que acontece a revelação e como nós estamos evoluindo através da revelação, mas não somente pela revelação. Pode falar, Jairo. Não, em relação a isso que você vai trazer sobre a capacidade do profeta de vislumbrar o futuro, né? Eu acho que tem uma distinção aí daquilo que é mediunidade de presciência, né? E daquilo que é condição moral do espírito, daquilo fazer parte da sua estrutura psíquica enquanto espírito elevado que ocupa um patamar diferenciado na evolução espiritual. Porque, por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha essa capacidade de olhar e conseguir perceber esse futuro, né? Principalmente quando se diz algo relacionado a alguma pessoa, que é diferente de mediunidade. Então, acho que isso mereceria até um destaque, isso nesse estudo, para a gente poder entrar um pouco nessa relação. O que é mediunidade, que eu acho que
a mediunidade também tem um fundo orgânico, né, que é uma disposição que a gente também traz ao reencarnar, como missão, como prova, mas também tem aquilo que é da ordem moral da elevação do espírito já conquistado, entendeu? Então, Chico Xavier, ele tinha isso, ele tinha essa capacidade de prever o futuro, sabe? Mas não creio que isso seja de um grau de uma mediunidade de ciência simplesmente, mas está alicerçado, amarrado no grau da conquista moral desse espírito apóstolo, né? O Otávio levantou a mão. Antes do Otávio, só um pouquinho. Jairo, mais adiante eu vou comentar da questão de, assim, vou pincelar um pouquinho da diferença de médium e de profeta, e alguns esclarecimentos desses a gente já fez no sábado do 10h41 e também nessa segunda-feira que foi mais específico para revelação e quem trazia revelação. Então, daí, se no final de hoje ficar alguma coisa, a gente retoma, mas por questão de tempo não tinha como refazer um sábado e uma segunda-feira que dariam mais de 2 horas de estudo. Mas a gente pode retomar sim, e eu trago alguma diferenciação mais superficial hoje, mas também trago material para consulta. Pode falar, Otávio. Obrigado, Cristina. Por gentileza, na segunda frase, a palavra supostamente não deixa uma dúvida para nós. Alô, Cristina? Oi? Desculpa, Otávio. Pode repetir, eu acho que falhou que minha internet hoje está meio complicado. Na segunda frase, a palavra supostamente, um esclarecimento, por favor, ela não deixa uma dúvida. Quando a gente estudou, eu li alguma parte, que essa palavra ela deixa um vazio no prediz o futuro, né? Sim, no sequencial da frase, correto? Correto. Uhum. Por que eu vejo... Isso é uma interpretação pessoal minha, tá, Otávio? Eu normalmente, quando eu trago esse quadrinho, assim, do significado da palavra, eu pego ele no dicionário. Então, aí, no dicionário, a gente não está falando de definição religiosa a princípio, né? E mais durante o desenvolvimento daqui do estudo, a gente vai ver que um profeta não é somente aquele que prediz o futuro, né? Mas ele vai trazer mensagens, né, do alto, de esferas, de espíritos mais elevados. Então, uma das atribuições, agora entrando na questão religiosa, na questão cristã, uma das atribuições do profeta, sim, é prever o futuro de alguma maneira, ou trazer contribuições que possam nos ajudar no presente. E aí, não sei se seria isso que eu posso continuar nesse teu gancho, Otávio? Sim, e a terceira também deixa dúvida ainda, mas eu já entendi dentro desse parâmetro que você falou. Tá. Eu acho ótimo, assim, quando fica dúvidas que a gente tem que discutir, e Jairo, a tua colocação foi excelente, porque sim, é necessário a gente chamar atenção, né? E a gente sabe que todo profeta é médium, mas nem todo médium é profeta, então é aí que a gente vai fazer essa diferenciação. E com toda certeza, Chico Xavier era um profeta, sim. Então, seguindo nessa dúvida do Otávio com relação ao significado da palavra profeta, o significado da palavra profeta na Grécia Antiga, era de ser um porta-voz. Ele trazia uma mensagem, ou de um rei, ou de um governante, ou de um militar de alto escalão. Então, ele ia para a praça pública e ele trazia uma mensagem, ele levava uma mensagem de um superior, né, de uma pessoa de uma posição elevada. E aqui tem uma coisa bastante importante da gente levar até o estudo de hoje, que a gente em alguns momentos pode nos servir, é que a multidão, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela não consegue separar a mensagem do mensageiro. Então, o profeta, muito importante, o profeta, ele vem enunciar uma mensagem que não é sua.
ele não faz o uso do seu intelecto para interpretar o que ele está recebendo para entregar para os outros. Ele vem como um mediador, né? Ele faz quase que um telefone sem fio. Então, ele recebe essa mensagem e ele entrega essa mensagem. Só que aí a gente chega no significado em hebraico da palavra que tem a ver com profeta, que é o nabi, e que aí eles entram numa significação com relação a pessoa ou o espírito que ele era chamado, mas era um chamado meio incisivo, assim, não tinha muita escolha, mas ele era convocado, por assim dizer, para trazer a palavra de Deus. Então entra exatamente com o que o Jairo comentou, que essas pessoas, dentro desse sentido hebraico, esses espíritos escolhidos, são espíritos de uma envergadura moral quase que inigualável, que são pouquíssimos, não é? Então, para tu ser um profeta, é necessariamente a tua posição moral, ela deve ser muito elevada. Então, assim, realmente o que o Jairo comentou é bem nessa linha que eu trago hoje. Então, eu trago aqui, repito as páginas que a gente trabalhou no Mateus 10:41, com as definições de profeta, que a gente já viu lá e que a gente vai retomar aqui. Então, o profeta é aquele que fala em nome de alguém que leva a mensagem. Lembrando aqui, fazendo parênteses, que a mensagem que ele traz não é dele mesmo, é de outro espírito, outra autoridade que está passando essa mensagem para ele fazer essa disseminação. Então, ele faz o uso da palavra falada ou escrita. Tanto que a gente tem no Novo Testamento, no Velho Testamento, os profetas, não é? E o profeta é quem fala ou escreve em nome de Deus. E os discípulos são profetas. O último textinho que a gente vai trabalhar hoje é com relação a profetas e apóstolos. Então, a gente já vai ter também esse comparativo. Pode falar, Zé, que depois eu continuo. Zé? Uma coisa interessante que a gente tem que observar que a capacidade do indivíduo de enxergar o futuro, né, fazer as profecias sobre o futuro, ou de realizar milagres, ou coisas sobrenaturais, necessariamente não vão fazer dele um profeta. Para ser, principalmente na cultura judaica, para ser um profeta, ele precisava se destacar em sabedoria, conhecimento da Torá e uma absoluta devoção a Deus. E na cultura judaica, para ser considerado um profeta, no povo judeu, ele tinha que mostrar sinais disso lá junto ao Sinédrio, na Corte Suprema Judaica. Então, a questão do profeta não é só enxergar o futuro, não é só predizer o futuro, mas sim ele tem absoluto conhecimento e uma absoluta conexão e devoção a Deus. Era isso. Eu queria fazer um comentário também, Cris, nesse sentido, lembrando que a mediunidade, ela não tem nada a ver com moral, né? Médiuns somos todos, né? Em determinados graus, enfim, e morais ou não, né? Mas quando a pessoa se ilumina, né? Quando ela adquire uma atitude espiritual, né? E diante de Deus, do bem, buscando esse alinhamento de conduta de acordo com o Evangelho, aí a pessoa pode se tornar um profeta, né? Alguém que pode falar utilizando a mediunidade e toda a sua elevação espiritual a ponto de agir como Chico. Eu sempre lembro da Célia falando que o Chico lia os pensamentos das pessoas, né? E ela tinha um medo terrível dele, principalmente na adolescência, né? Que se pensa muitas coisas. Então ela fugia dele quando ela tinha alguma coisa assim que ela não queria que ele soubesse, ela procurava se esconder do Chico, né? Porque ele lia o pensamento das pessoas assim
com muita facilidade. É óbvio que ele não ficava dizendo todo instante, né? Mas ele intervinha quando necessário, né? E isso é uma atitude, obviamente, que de alguém que tinha uma mediunidade extraordinária, né? Uma maior antena parabólica mediúnica que a gente teve notícia nos últimos séculos, aí. E essa conduta, como disse o Zé, ela tem que estar alinhada com a iluminação, né? A iluminação é todo aquele bem que tu faz para ti no âmbito moral, no âmbito do conhecimento. Então, é uma prerrogativa muito importante, porque a mediunidade, né, tem muita gente mau caráter que utiliza a mediunidade, né, para ganho pessoal, né, para fazer as suas coisas, né. Então, isso independe, né. Esse não vai profetizar, né, será um falso profeta, como diz lá no Evangelho. Excelente, pessoal. Então, aí, concluindo o que o Zé e o que o Éder falaram, a gente pode dizer que alguns médiuns podem ser considerados profetas, também de acordo com a fala do Jairo. Ou seja, o que eu já falei, vou repetir, que todos os profetas são médiuns, mas nem todos os médiuns são profetas. E aí, o que a profecia pode revelar? Passado, presente ou futuro, né? Pode falar, Otávio. Otávio? Bom, acho que não. Quando o Otávio quiser falar, pode interromper. Pode falar. Alô? Tá me ouvindo? Oi, pode falar, Otávio. Desculpa se alguém ia falar antes. É que o meu telefone cortou. Tá. Cristina, com relação à última frase aí. A profecia, na minha opinião, ela pode revelar o passado, o presente. E o futuro seria uma previsão. Não sei se você concorda, se eu estou errado ou não, ok? Otávio, dentro do significado da profecia, também está no predizer o futuro. E aí a gente vem de duas maneiras, né? Assim, de maneira simplista, falando em duas maneiras. Que essa revelação do futuro, ela pode ser para acalmar, para tranquilizar, ou ela pode trazer alguma notícia que não é muito interessante, mas para que ela não se cumpra, para que a gente esteja atento, esteja vigilante para que essa profecia não se cumpra. Então, o prever o futuro, ele está dentro dessa significação de profecia. Posso complementar? Pode complementar, Marco. Oi, Otávio. Oi. Com relação ao que tu comentou, eu acho que eu entendi, né, que a profecia não poderia revelar algo que não aconteceu, né? Quer dizer, exato, que ela poderia predizer, né? Que, vamos dizer, pelo livre-arbítrio, nós somos livres, né, para tomar caminhos diferentes. Só que o que eu acho é que a profecia, quando ela vem com a questão de predizer o futuro, né, ela vem numa linguagem figurada tal que ela não está prevendo um fato em si, mas ela tá prevendo algo que certamente vai acontecer, né? Por exemplo, Jesus, ele revelou o futuro dizendo que nós teríamos o Consolador prometido, né, que era o Espiritismo. Vamos supor que Kardec, tomando o livre-arbítrio dele, ele decidisse não fazer a codificação. Ele poderia ter achado muito difícil ou um peso muito grande para ele, não se sentir preparado, né? Não quer dizer que a profecia não iria se realizar, né? Ela viria por outros meios, né? Então, claro, ele não revela um fato específico, mas ele revela de uma maneira, vamos dizer, em termos gerais, né? Ele passa o contorno do que vai acontecer. Pois Marco quis dizer que então que ele não vai revelar, não seria uma revelação do fato completo, talvez, mas sim uma tendência. Eu também trago assim, ó, Pedro teve a revelação da crucificação de Jesus. Pedro soube que Jesus seria crucificado e depois ele
ia ser crucificado. Então, aí, quando Quando aconteceu a crucificação de Jesus, ele já abriu o olho e disse, puxa vida, foi esse e agora o próximo sou eu. Então, Cris, aí eu vejo... eu quero fazer um comentário também, né? Um anúncio profético vindo de Jesus, né? É uma certeira, como diz o Marco, né? Ou seja, o Consolador viria de qualquer jeito, com Kardec ou sem Kardec viria, né? Era um processo vindo de um espírito puro. Aqui nós estamos falando especificamente da profecia de João Batista. O que João Batista anunciava, né? A chegada de Jesus e que ele viria para salvar os pecados do mundo, ou seja, que todo mundo se arrependesse. Mas é como diz o Otávio, alguém poderia não se arrepender, né? Então, são níveis de profecia diferentes, né? A profecia vinda do Cristo, né, é de uma iluminação plena, total, ou seja, ele já tem o plano elaborado, né? No caso especificamente do Consolador, havia um projeto da lei divina vir em 3 partes, né? A primeira foi com Moisés, a segunda ele próprio, né, estava executando, e a terceira ele anuncia o Consolador. Olha, tem coisa que eu não posso falar agora que vocês não estão prontos para saber, né? São crianças ainda no sentido. Então, essas coisas que estão pré-definidas num planejamento crístico, né? O próprio Cristo tinha a condição de falar por si. Agora, quando ela é relacionada a algo mais pessoal, né, isso pode ser modificado pelo livre-arbítrio, com certeza, né? Se tu pegar o Apocalipse, né, que é o Evangelho de João, né, ele tem uma linguagem totalmente desfigurada, apocalíptica, no sentido não de destruição, porque a Apocalipse quer dizer revelação, né? Então, é um evangelho que prediz uma série de coisas relacionado ao futuro do nosso planeta, inclusive que estamos vivenciando hoje, né? Após pandemia Covid, né? Nós viveremos um outro processo, digamos, pandêmico, né? Que é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, de um alerta que está sendo feito, né? Que foi feito, inclusive está lá no Apocalipse, né? Que se a gente não cuidar, não modificar uma série de processos que estamos fazendo errado, o nosso planeta não vai mais ter condições de nos dar aquilo que a gente precisa para a sobrevivência plena. Ou seja, pode ser modificado, né? Pode ser alterado isso, mas depende de uma iluminação, de um processo de elevação pessoal, individual de cada um, com as atitudes, né, que reflitam nesse aspecto, né? Eu só queria deixar claro o que o Cristo prediz, né, com todo o conhecimento absoluto, e o que um profeta, como diz a Cristo, que não está nem numa esfera totalmente pura e também não está na crosta ali, né, que é a questão de João Batista. Então, o que ele tinha, ele poderia ter alcance diante daquilo que ele já havia conquistado em si, né, dizia respeito para todos nós, ele estava dizendo, olha, ele está aí, né, quem não se arrepender, quem não modificar as suas atitudes, quem não prestar atenção no que ele fala, vai demorar mais tempo, mas ele está aqui, pode ser agora. Então ele vinha dizer para todo mundo, né, aquilo que a gente ouve hoje, né? A gente pode não dar bola para a verdade hoje, mas a gente sabe que vai ter que acontecer ali adiante, né? Só que a sede pela verdade hoje ela é muito grande. Todo mundo que bate a nossa porta, no sentido de casa espírita ou no intuito de vir conversar, buscar o consolo pessoal, é sede espiritual, é para tratar das suas emoções, né? Que é a grande fome da humanidade, que se apresenta agora é a de fome espiritual, porque intuitivamente todo mundo já está cansado, né, de viver o apogeu das glórias do mundo, né? Todo mundo já passou diversas vezes por essa condição aí. Alguém tinha levantado a mão? Rosane. Oi, na realidade tu meio que falou o que eu estava pensando. Eu só ia dizer que talvez uma diferença entre profeta, né, para identificar, seria isso que tu falaste, porque o fato de tu, no caso, prever uma situação
específica, tipo esses médiums que prevêem, a pessoa procura para ver se vai encontrar namorado, emprego e tal. Isso é uma adivinhação, né, no meu ponto de vista. O profeta é uma coisa mais abrangente, uma coisa maior, até tem a ver com o futuro, educar para o futuro, mostrar um caminho de Deus, né, para melhorar o futuro, mas é uma coisa mais abrangente, né, não é uma coisa específica, mas é mais ou menos o que tu falou. Muito bem. Éder, Sim, Otávio. só complementando rapidinho o que você falou, realmente nós temos aí centenas e muito mais de centenas de pessoas que querem buscar uma realidade, querem um conhecimento, querem um consolo, mas não têm uma persistência de continuar nessa busca, acham que é só aquele momento, né? É o comportamento de multidão, né, Otávio? A multidão quer estar com Cristo, quer ficar perto dele, mas não quer se comprometer com ele, né? É aquele discípulo que quer estar perto, mas ao mesmo tempo quer ficar longe, né? Ele quer as benesses, mas não quer o compromisso, né, do que isso importa. Ou seja, as pessoas querem receber respostas, consolo, mas não querem se comprometer com a sua modificação. Querem afastar o espírito obsessor, mas não querem mudar a sua conduta, que atrai outro obsessor, né? Então, é exatamente isso que está falando, Otávio. Então, esse comportamento de multidão, né, ele é comum, né? Mas a tendência é que a gente continue fazendo a nossa parte de divulgar a doutrina, levar o máximo que se pode de esclarecimento, para que auxilie as pessoas a tomarem essa decisão decisiva para a sua evolução, né, que é manter o compromisso, não um compromisso religioso, com uma escola religiosa, mas um compromisso consigo mesmo, como diz José, realinhando a bússola da sua conduta moral. Quando isso acontece o processo da regeneração. Muito boa fala, Otávio. Ok, obrigado, Éder. A luta continua, vamos em frente. Tamo junto, querido, vamos lá. Cris. Isso aí, tamo junto, não é de hoje, né? Ainda tem muito pela frente. Então, continuando na questão do profeta, a gente retoma que o profeta, ele necessariamente precisa ser um homem justo, né? Então, esse justo, ele vem da justiça, da retidão de caráter. E um homem justo é aquele que percorre em linha reta o caminho designado por Deus. E aí, retomando de novo, eu acho que o Jairo tinha visto os meus slides antes, as minhas anotações, que ele resumiu tudo. Chico Xavier, ele foi um profeta, sim, né? E as características dele, a gente pode ter ele como um exemplo de um profeta, de humildade, de retidão de caráter, de não se entregar aos prazeres, para conseguir visualizar. E ele era um homem, né, como todos nós. Então, é bastante interessante conseguir ter alguém, entre aspas, tão pertinho da gente para ser o nosso exemplo, né? E o profeta, ele necessariamente tem que ter uma linha de personalidade. Então, não é qualquer um que ele pode ser chamado de profeta. Ele vai ser escolhido, ele vai ser convocado, né, para ser um profeta. E aqui, mais uma lâmina do nosso outro estudo, só com um resuminho, para a gente ter isso bem em mente, que profeta é uma função, alguém está profeta, e ser justo, ele é uma condição. Então, com relação ao que o Otávio falou, se não houver um comprometimento, né, Otávio, se não houver uma iluminação, como o Éder disse, se não houver uma retidão de personalidade, as características, como que o Jairo comentou do Chico Xavier, não é possível ser um profeta, vai ser possível ser um falso profeta. Pode falar, Zé. Eu falou da palavra Nabi, e eu já fui na etimologia da palavra no hebraico, né? E achei um trabalho que foi feito aqui, e ele diz assim, ó, a profecia na Bíblia hebraica não é vista como um talento inato. O espírito profético não está no profeta, mas cai sobre ele. É um eflúvio divino que toma e que pode abandoná-lo a qualquer momento. Então, na concepção bíblica, antes de mais nada, a fonte primária da profecia do profeta parece ser a palavra
que é YHWH, que é o nome de Deus, que não pode ser pronunciado. Por isso a ideia do mensageiro. O profeta repete a palavra de Deus que lhe veio anteriormente. Achei muito interessante isso, porque pega no Nabi, e os caras... É muito grande o trabalho, mas esse trechinho é interessante. Um eflúvio divino que toma e que pode abandoná-lo a qualquer momento. E aí entra o falso profeta. Porque, às vezes, o cara começa tendo um caminho de profecia, de profeta, estabelecendo essas... e acaba se desviando. E isso pode ser tirado a qualquer momento dele. Mas, por uma questão de vaidade, ele continua inventando, porque ele não pode perder. Ele está tão... Aquilo perturbou ou tirou ele desalinhou a bússola moral da criatura, e ela continua insistindo naquele mesmo caminho. É isso. Isso chama-se vaidade, Zé. Zé, excelente. Antes de passar para o Jairo, excelente, Zé, porque é exatamente isso, né? É como se a gente vai... tem que pensar no profeta como um mediador, né? E ele não precisa ele não precisa de intelecto, ele não é julgado ele não é escolhido pelo intelecto dele de interpretar essa mensagem. Tem outras pessoas que vão fazer isso depois que a profecia vier. Ele vai dar passagem, né, a isso. Jairo, pode falar. Mas é só para ilustrar um pouco, assim, a gente tá falando sobre o Chico, né? O Chico, se alguém chegasse para ele dizer assim, Chico, eu preciso fazer uma cirurgia, que eu estou com tal problema. Você acha que eu devo fazer? Se a pessoa tivesse o mérito de receber aquela informação, o Chico dizia, faça. Vai dar tudo certo. Se o Chico visse alguma coisa que estivesse, que pudesse vir a acontecer, que não estivesse dentro daquele mérito da pessoa, ou que corresse risco, ele dizia, faça o que o seu coração mandar. Então ele tinha essas capacidades, sabe, de poder olhar, não sei se é para aquele futuro mesmo, ou para dentro daquele contexto espiritual que a pessoa estava vivendo, sabe? Então tem nuances tão interessantes nessas particularidades, né, de poder a gente compreender esse fenômeno, né, de prever o futuro dentro da condição de profeta, né? Sim, sem dúvida, Jairo, sem dúvida. Então, continuando aqui, ressaltando, né, para estar profeta é preciso necessariamente ser justo. E se alguém está profeta e não é justo, então aqui a gente tem um falso profeta, né? Então, nem todo justo será profeta, mas todo profeta deve obrigatoriamente ser justo. E aí a gente relembra um pouco a questão do falso profeta. Na verdade, ele vai proferir, né? Porque o profeta, ele trabalha, ele atua por meio das palavras. Então, ele vai proferir ou ele vai escrever, né, as palavras, mas por não ser um homem justo, por não ter uma modificação moral, uma elevação suficiente, essas palavras, elas vão chegar às pessoas e até podem e devem atingir essas pessoas positivamente. Mas ele, enquanto espírito, ele não vai estar evoluindo porque ele não está modificando a sua condição, né? Então vai ser assim, vai ser um discurso da boca para fora, vai ser somente eloquência e não melhoramento. Então aqui a gente retoma a questão do 624 do Livro dos Espíritos, que falando do caráter verdadeiro do profeta, que esse caráter ele é o homem de bem. E Jesus deixa claro, né, que ele sabe e ele homologa de que João Batista, sim, era um homem de bem, né? Por isso que ele foi escolhido para vir trazer essa mensagem, essa profecia de que Jesus estaria vindo, né? Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, quem não age, quem os atos não estão de acordo com o que a boca fala,
Então, este é um falso profeta, este é um mentiroso. A fala pode ser mansa, pode ser tranquila, pode ser bonita, mas se a pessoa vira as costas e age de outra maneira, então a gente está sim diante de um falso profeta. E eu, depois de terminar o estudo ontem, cheguei à conclusão de que se isso está repetindo, é porque a gente precisa conseguir separar o trigo do joio, né? O profeta do falso profeta. Então, para que se possa reconhecer o falso profeta, é antes necessário reconhecer o profeta. Pode falar, Otávio. Ok, Cristina, eu vou ler rapidinho um comentário do Kardec, logo após a questão 125, que ele diz assim, ó, para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Jesus estava animado pelo Espírito do Criador e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se algum dos que tem pretendido instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes se descaminham, ensinando-lhes falsos princípios porque se deixam dominar por sentimentos materiais e porque confundem as leis que regem as criaturas, as condições de vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Então, na minha opinião, Jesus, realmente, como o Éder falou anteriormente, a ele, claro que não também fazendo menos para os outros, né, é a pessoa que nos trouxe uma realidade que nós estamos vivendo hoje, na época e hoje o Consolador prometido. Então, nós percebemos isso, né, em nossa ideologia, no Evangelho, e sim, na doutrina, correto? Era isso. Pode falar, Éder. Importante aqui, Cris, nessa questão 624, né, para que se conhecer o falso profeta, é necessário antes conhecer o profeta, né? Eu tenho um ditado que fala, né, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu é, né? Mas é ao contrário, né? Me diga quem tu é que eu te digo com quem tu anda. Né? Então, é necessário conhecer o profeta, né? Então, quando surgem esses médios mirabolantes, né, que tem pela volta e tem os montes, né, inclusive fazendo live ao vivo, mediunizado, respondendo perguntas, né, do público em geral. Tem de tudo aí, é só abrir a internet e vocês vão ver. Né? Enfim, a primeira coisa que tem que olhar, né, é para a conduta, a vida dessa pessoa. Né? Então, quando vem esses médios assim, a gente tem que procurar ver como que é a vida daquela pessoa, qual é a sua conduta, né? E aí tu vai ver que é um falso profeta, né? Então, isso é até assim um serviço que a gente faz às pessoas, porque muita gente gasta dinheiro, né, pagando por tratamentos e por compras de coisas que estão em volta daquele médium para manter um sustento, né? Ou muitas pessoas às vezes abandonam um tratamento médico sério para seguir umas orientações malucas de falsos profetas, né? Então, a gente tem que estar sempre esclarecendo, Cris. Esse assunto ele é sempre atual, né? E a gente tem que falar isso com toda clareza, né? Que tomem cuidado, né? Que se atentem, né? Porque o mundo está cheio de falso profeta. Tá bem. Eu acredito que eu vou retomar. Eu não tinha colocado isso na apresentação de hoje, mas depois da colocação do Otávio, eu acredito que seria interessante a gente retomar, então, alguma outra característica mais do homem de bem, que tem dessa apresentação do 1041, que eu já estava com ela postos aqui, se fosse o caso da gente precisar. Então, eu vou retomar isso para que fique bem lembrado, tá? Então,
Aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o homem de bem que fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, e na sua maior pureza. E se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara que lhe fizesse. Então, é bem isso, assim, o falso profeta, como o Éder comentou, ele é detectável, né? Se a gente olhar para a sua conduta, para os seus atos, a gente pode olhar uma live bem bonita, pode olhar uma palestra bem legal, mas é aquela historinha que o Éder disse, que o menininho disse pro pai, eu queria tanto que tu fosse em casa que nem tu é na casa espírita, não é? Então, é isso. A pessoa não pode usar máscaras, né? Ela tem que ser a mesma, única, né, e inequívoca em qualquer tempo. Vamos ver se tem alguma coisa mais. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a pureza? Então seria o verdadeiro justo, né? Que ele também praticaria o amor ao próximo, a caridade, que sem os quais não há justiça. Retomo então o de hoje para a gente seguir. Lembrando, Cris, que máscara só na pandemia, tá? Sim, é. Isso aí. Então, na Gênese, a gente tem na Revelação Espírita falando que o profeta, ele profere a revelação para depois o doutor da lei fazer a sua interpretação, esmiuçar, desdobrar, achar, fazer o miudinho, fazer o estudo do NEP. Isso que a gente está fazendo aqui não é profecia. A gente está trabalhando em cima de alguma coisa que já veio anteriormente, de alguma maneira, se foi trazida por profetas, né, fazendo esse desdobramento. Então, nesse capítulo 1 da Gênese, que fala do caráter da revelação espírita, que foi esse estudo da segunda-feira que o Marco colocou o link ali no chat, ele foi feito a partir dos textos da Revista Espírita, que foram os primeiros esboços desse capítulo 1 da Gênese. Então, esse estudo da segunda-feira, ele foi feito com o esboço desse capítulo 1 da Gênese. Então, já pelo título do capítulo, Caráter da Revelação Espírita, a gente já nota que como uma revelação, e o Éder já falou isso no início do estudo, né? Então, o Espiritismo, ele é a terceira revelação. A primeira aconteceu no Velho Testamento, com os profetas, a segunda foi no Novo Testamento, com Jesus, né? E a terceira é o Espiritismo, que também tem os seus profetas, né? Aí a gente vê a importância do distanciamento histórico, né? Hoje nós estamos vivendo a terceira revelação e a gente ainda não tem uma documentação ou uma avaliação dos profetas. A gente já sabe do Chico, né? Mas a gente não tem o profeta esse, o profeta aquele, por estar vivendo neste momento. Não tem como fazer uma análise com um distanciamento histórico. Então, com isso, é imprescindível reconhecer o verdadeiro profeta, né? Analisando a sua fala, mas também, principalmente, a sua conduta. E aí, eu peço desculpas pelas meus slides, hoje estão meio esquisitos. O meu computador foi formatado ontem, e aí eu organizei ele de noite, e está meio esquisito, as letras ainda não estão a ponto, mas na semana que vem volta direitinho. Então, no item 7 desse capítulo 1 da Gênese, traz que, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência. E isso a gente trata nesse estudo que a gente colocou ali o vídeo, que
o que o homem consegue pelo seu suor e pelo seu trabalho não é revelado, porque faz parte do aprendizado do homem esse trabalho, esse suor, ou às vezes até essas lágrimas que vêm em decorrência do fazer uma prática. Então, o que vem é o que seria necessário para complementar de alguma maneira, mas nunca vem, essa profecia, ela nunca vem de bandeja, porque sim, ela sempre vem a partir dos mensageiros de Deus. E também nesse estudo a gente foi dito que a revelação, ela não acontece, por exemplo, de Deus para Cristina. Com certeza ela não acontece. Ela vai essa mensagem, ela vai escalonando. Ela parte de um espírito bem mais elevado para um que seja um pouco menos, para outro que seja um pouco menos, até chegar em mim, ou até chegar em um de vocês. Não existe, a princípio, uma conexão direta de um espírito normal, em evolução, aqui, vivente na Terra, né, encarnado na Terra, diretamente com um espírito de alta esfera. A gente precisa respeitar uma questão até, talvez, de hierarquia espiritual, né, de elevação moral. Então, a revelação, ela é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo desse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, sem discussão. Então, essa passividade absoluta é o deixar fluir, né? É o repetir a mensagem, não interpretar essa mensagem. E uma revelação, ela nunca seria atingida apenas pelo intelecto humano, mas sim através da inspiração divina, da sua elevação moral, do seu desenvolvimento, do ser um homem justo realmente. Então, todo profeta é médium, mas nem todo médium é um profeta. Pode falar, Lisandro. Oi, Cris. Não só amarrando umas pontas ali, que o Éder comentou antes sobre o Apocalipse, por exemplo, né? Sobre o livro da Revelação, sobre tantas mensagens, digamos, cifradas, que até hoje a gente está tentando entender, e tem mensagens para o nosso, o que aconteceu até hoje e o nosso futuro ainda, e o que tu vem falando sobre a questão o profeta ser apenas o portador da mensagem e não quem vai traduzir essa mensagem. Nós vamos traduzir depois o livro Revelação, é um livro de profecias que exemplifica bem isso, né? São várias profecias que foram trazidas e até hoje a gente ainda está tentando entendê-las ainda. E só um detalhe que a gente não pode esquecer, que foi comentado ali, inclusive, que o livro de João, o Evangelho de João, são dois Joãos diferentes, né? O do Apocalipse é o João Evangelista e nós estamos aqui hoje tratando do João Batista, só para a gente não perder o foco. Bem bom, Lisandro, isso mesmo. Eu não lembrei de fazer essa separação dos Joãos. Realmente, é um evangelista e outro é o Batista. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que fala dos caracteres do verdadeiro profeta, item 9, ele fala claramente aqui: desconfiais dos falsos profetas. Então, depois é um texto bastante longo, né? Mas eu trouxe só essa partezinha que diz que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar. E esse justificar, ele vem da palavra justo, né? E se relaciona com o homem justo, né? O homem de bem, que tem uma retidão moral, uma retidão de vida impecável. Então, nesse sentido, o justificar, ele vem significando corrigir, retificar. Então, o missionário de Deus deve vir corrigir pela sua superioridade, né? Ele vem trazer isso, mas
ele vem trazer pela superioridade, pelas virtudes, pela grandeza. Mas de que maneira? Através da sua influência mobilizadora. Então, isso homologa, para usar uma palavra que a gente vem... moralizadora, né, Cris? Moralizadora, sim. Eu disse o quê? Mobilizadora. Ah, tá. Ok. Não recebi a mensagem. Então, influência moralizadora. Então, através da sua moral, do seu exemplo, né? Isso vai entranhando. E aí o Aloysio, ele faz uma análise da palavra influência e ele separa essa construção da influência, né? Que ele fala que esse in poderia ser visto como se tratando do interior, né, interior, e essa fluência, essa moralização, essa moralidade, essa exemplificação do homem justo, né, entrando, fluindo para dentro de nós. E que muitas vezes a gente não nota conscientemente, mas esses exemplos que estão na nossa volta, exatamente como Chico e tantos outros, que não precisam ser nem um profeta, mas talvez alguém, um vizinho, um familiar, um amigo que tenha uma postura moral admirável e que a gente começa a se dar conta e começa a pensar que também poderia ser dessa maneira, essa influência começa a acontecer. Né? Então, assim, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador, tirai também em outra consequência, se pelo caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou de personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, Live streaming has stopped. Que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então é isso, o texto continua falando também na questão do profeta verdadeiro. Ele não se coloca no pedestal do profeta, ele é humilde, ele vem trazer essa palavra, ele vem trazer essa mensagem, mas como foi dito já anteriormente, agora eu já nem sei se foi o Otávio, se foi o Jairo, na questão, ou o Zé mesmo, na questão de que no momento, acho que foi o Zé, no momento em que ele já, por um desvio moral, ele já não serve mais como profeta e que esse estar profeta ele acaba, esse espírito continua proferindo, ele se torna um falso profeta realmente para manter essa posição e esse poder que ele tinha anteriormente. Débora, pode falar. Oi, eu gostaria só de fazer um adendo nessa questão aí da influência moralizadora, né? Porque o Kardec, ele nos traz que não é que precisa somente ter moral, mas ela tem que ter uma ação, né? Ela tem que influenciar os demais que estão ao redor. Então, a responsabilidade da justificação é justamente através disso. Ele tem que justificar a vestimenta que ele está usando através da influência em que ele exerce nos demais. Não é importante só ter a moral, é importante que ela propague. Era só uma observação em relação a isso. Obrigada. Eu que te agradeço, Débora. Agora, nesse texto, a harmonização, eu vou falar um pouco nesse sentido, realmente, da cooperação, né, através do exemplo e através dessa influência, né? Então, no livro Harmonização, capítulo 6, que é Profetas e Apóstolos, Emmanuel começa com um versículo de Lucas 11:49, que diz: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Então, os profetas e os apóstolos, eles vão ser mortos, eles vão ser perseguidos. Então, isso está de acordo com o que a gente também já estudou agora em Mateus, quando Jesus falou com seus discípulos, né? Que eles iam sofrer perseguições e tudo mais, está dentro desse sentido. Então, é necessário que a gente se dê conta que essa harmonização, que é o título do livro, né? Para que essa harmonização aconteça, é preciso que haja essa influência moralizadora
que é a cooperação, né? Que é necessário que quem está sendo influenciado, quem tá vendo esses atos, essa consequência da moralização do outro, essa pessoa esteja predisposta, essa pessoa ela tenha um esforço pessoal, parou o live stream, tenha esforço pessoal, ela tenha boa vontade e ela tenha a cooperação desse exemplo, né? Só a partir daí que a gente vai conseguir atingir o que o Aloysio fala na paz íntima e que eu complemento que seria uma consequência da elevação moral, né? Que aí a gente volta na questão de que a paz dos homens não é a paz de Deus. Então, o trechinho que eu trago desse livro diz: são eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Aqui o eles que ele comenta são os profetas e os apóstolos. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado, ou seja, eles foram mortos e foram perseguidos pela sua conduta, muitas vezes. Então, sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia. Então, aqui a gente pode trazer e fazer uma conexão exatamente nessa questão dos cooperadores e dentro desse perfil de profeta, das mensagens e das profecias que são percebidas, que são intuídas, que são inspiradas por religiosos, mas também por cientistas e por outros tantos profissionais, outros tantos espíritos que estão por aí. Nós não temos essas profecias sendo feitas somente no campo religioso. Agora a gente está todo mundo atrás de uma vacina. Essa vacina ela vai vir mais dia, menos dia, mas a gente não pode também deixar de pensar que talvez essa vacina ela surja através de uma inspiração, né? Tá todo mundo trabalhando e falta só um clique. Então talvez isso possa ser uma mensagem que venha, né? A gente não tem como comprovar nem que sim, nem que não. Então, sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia, experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhes fenecem a justa noção da solenidade em que passam no mundo. E para hoje era isso. Na semana que vem a gente retoma o mesmo versículo, com a análise do mais que. Então agora a gente sedimentou, a gente tratou mais uma vez do que é ser profeta, das características, do posicionamento moral, das suas ações, do falso profeta, do homem justo, do homem de bem. Quem não viu esse estudo da segunda-feira que fala na revelação, seria interessante porque ele traz outras questões também de como essa mensagem vem, as características de algumas coisas. Então, na semana que vem, a gente vai extrapolar essa personalidade de profeta, que é quem é João Batista. Muito obrigada. Passo a palavra para o senhor Éder. Muito bom, Cris. Muito bom. Muito bem conectado o estudo, bem alinhado, as conexões profundas e claras e inequívocas, né? Saímos aqui hoje, com certeza, compreendendo o dom da profecia, a mediunidade, e o quanto que é importante nós estarmos com a nossa conduta, né, moral alinhada, para que a gente faça e procure fazer sempre a diferença onde quer que estejamos, né? Eu sempre digo que o nosso campo de ação é dentro da nossa família, dentro de nós, dentro da nossa família, nosso ambiente de trabalho, né, na parada do ônibus, na rua, no trânsito, todo lugar é campo de ação. Todo lugar. Agora, de manhã cedo, eu sempre vou na feirinha aqui da Roraima, né? E hoje eu cheguei numa barraca que eu não costumo chegar para comprar um legume lá, né? E eu cheguei, a moça que estava me atendendo, assim, ela estava quase pronta para chorar. E aí tu dá aquele pequeno toquezinho assim, né? Tu tem que estar na hora certa, no lugar certo, né?
Aí eu espero assim, tu tá nervosa, tu tá aflita? Bastou eu dizer isso e ela já desandou, né? Ou seja, tá esperando chegar alguém ali. Acabei fazendo um atendimento fraterno comprando alface na feirinha. Então, não tem um lugar que a gente não vá, ou que tu não encontra, uma necessidade. E às vezes você espera a pessoa chegar ali. Então, a gente tem que buscar estar sempre em sintonia, buscando estar, né, o mais que a gente possa, dentro da nossa imperfeição, conectado para bem servir a causa do Cristo aí, que depende muito da gente. Quero ouvir agora um pouquinho de cada um aí. Vamos começar pelo Otávio. Otávio, o que tu leva dessa